Olá, minha gente, essa é a nossa terceira aula de fatos jurídicos. Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre o conceito de fato jurídico em sentido lato para diferenciá-lo dos fatos do mundo dos fatos. Nós falamos que é relevante entender que o fato jurídico em sentido lato é tudo aquilo capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Daí, a gente avançou para estudar o que é uma criação, uma modificação ou uma extinção de direitos. Feito isto, nós conseguimos entender o conceito de fato jurídico em sentido lato e perceber que ele é um grande conjunto. E neste grande conjunto cabem acontecimentos naturais e determinadas ações humanas. Os acontecimentos naturais capazes de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas são chamados fatos jurídicos em sentido estrito. E eles vão se bipartir em fatos jurídicos em sentido estrito ordinários, caso sejam corriqueiros, e extraordinários, caso eles não sejam corriqueiros e estejam abraçados pelas seguintes características. Ele não pode decorrer de culpa por parte daquele que o invoca, e ele tem que ser um evento inevitável. Mas para que seja um fato jurídico em sentido estrito extraordinário, ele tem que ser um acontecimento natural. Ele não pode ser uma ação humana. Estamos entrando agora neste reino, no reino das ações humanas, que são fatos jurídicos em sentido lato. Estas ações humanas, que são fatos jurídicos em sentido lato, elas vão se bipartir em ato-fato e ato jurídico em sentido lato. A diferença entre eles é que a primeira dessas modalidades, a que nós vamos estudar hoje, ela não demanda manifestação de vontade para surtir efeitos. E a segunda demanda. Aí você vai falar assim, professor, me explica isso melhor que eu não entendi. Explico. Talvez a compreensão do legislador, o que o legislador pensou foi o seguinte. Ele deve ter imaginado assim, existem coisas tão simples, tão corriqueiras, que eu não vou ficar exigindo a manifestação, nem investigando a manifestação de vontade do agente para emprestar consequências jurídicas para isso. Então, existem coisas muito banais, muito mecânicas, muito simples. Basta agir que vem a consequência. Tá? Estamos no reino do ato-fato. Outras condutas humanas são mais complexas. Elas demandam a investigação do real querer do agente. Ele queria isso mesmo, ele foi enganado, ele se vinculou por vontade própria, ele foi obrigado. Tá? Vejam, neste caso, nós estaremos... Então, no primeiro caso das ações mais mecânicas, e que eu não sou obrigado a investigar à vontade, eu estou aqui nesta parte da matéria, no estudo do ato-fato. Na outra, quando eu preciso saber qual era a vontade do agente, eu estou aqui diante dos atos jurídicos em sentido lato, que vão se tripartir em ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato ilícito. Tá? Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, sobre a importância da vontade, o contrato é um negócio jurídico, já estou até adiantando. O contrato é um negócio jurídico, portanto ele está dentro desta parte da matéria que demanda o estudo da manifestação de vontade. Tá? Bom, pra vocês terem ideia do que eu estou falando, olha só, gente. Quando eu chego aqui no Código Civil e ele vai falar sobre contratos, ele abre aqui essa seção segunda aqui, da formação dos contratos, e ele começa a falar que o contrato, para ser formado, ele decorre de uma proposta e de uma aceitação. Aí ele fala, inclusive, aqui, ó, 427, ele regula quando a proposta obriga, quando a proposta deixa de ser obrigatória. Então vejam, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Deixa de ser obrigatória a proposta, nas hipóteses abaixo, e aí ele diz, olha só, 430, cadê? Aqui, 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Então ele está dizendo que o contrato ele exige manifestação de vontade do proponente, manifestação de vontade do aceitante, formação do contrato. Tá? Então, eu estou analisando aqui qual foi a manifestação de vontade de cada uma das partes. Eu estou investigando essa manifestação de vontade. Eu estou vendo se alguém propôs e se alguém aceitou. Tá certo?
Isto é muito diferente da matéria que a gente vai estudar hoje. A matéria que a gente vai estudar hoje está neste roteiro aqui, ó, está neste PDF, chamado Ato, Fato, Pontes de Miranda, que eu mandei para vocês. Eu estou mais interessado aqui, neste pedaço aqui do PDF, num quadrinho que tem logo no início dele, tá certo? Tem na página 3 dele, tá? Neste quadrinho eu vou analisar especificamente essa coluna aqui, dos atos, fatos jurídicos. Tá? Por quê? Como é que vai ser o nosso estudo, gente? Nosso estudo vai ser aqui meio como lavagem cerebral. Eu vou definir ato, fato, tá certo? Depois eu vou passar a explorar os exemplos de atos, fatos. O texto do Pontes de Miranda, vejam que o Pontes de Miranda ele não escrevia para um público universitário, ele escrevia um tratado de direito privado para estudiosos de direito civil. Tá? Então, se vocês partirem para o texto mesmo deste nosso PDF aqui, vocês vão ver que na parte teórica do texto ela é muito densa e tem muitas informações que vocês não conseguem ainda apreender e não vão conseguir entender muito. Tá? Não se preocupem com isso. Eu estou mais preocupado neste texto aqui com esta coluna para fazer o quê? Eu vou dar o conceito de ato-fato para vocês e eu vou rechear este conceito com os exemplos que o Pontes de Miranda traz. O meu objetivo aqui é fazer com que vocês entendam este conceito e saibam identificar na prática exemplos de ato-fato. Quando vocês escutarem uma coisa, você vai falar assim, isso aqui é um ato-fato, porque se enquadra exatamente naquele conceito. Qual a maneira de fazer isso de uma forma bem feita? Dar muito exemplo para vocês, porque aí com a repetição dos exemplos, aí vocês vão entender a dinâmica do negócio. Né? Por que aquilo é um ato-fato, por que aquilo não é um ato-fato. Tá certo? Então vamos lá. Dito isto, anotem, peguem lá a caneta vermelha, caneta azul e anotem aí o conceito. Se quiser dar até um pausezinho aí para se preparar para anotar o conceito, respirar fundo. Né? Pronto? Então vamos lá. Ato-fato é uma ação humana capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas para a qual se dispensa a investigação da vontade do agente. Repete, professor. Repito. Ato-fato é uma ação humana capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas para a qual se dispensa a investigação da vontade do agente. Professor, você falou e eu não entendi nada. Por favor, me explique isso melhor. Ok, gente? Essa é a minha função. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Vocês se lembram que eu dei um exemplo para vocês sobre uma concha, a ocupação? Deixa eu até pegar aqui, ó. Este exemplo está no artigo 1263. Né? Quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Então, olha só. Eu estou andando na praia. Né? Aí, ó o gingado do garoto. Né? Estou andando na praia. Tá? Aí, eu encontro uma concha e me apodero da concha. Gente, o fato de eu pegar a concha e me apoderar dela é uma coisa tão banal, tão simples, tão mecânica, que o legislador não exigiu que eu manifestasse vontade, nem que se investigasse a minha vontade. É uma coisa simplória, uma coisa banal, tá certo? Vejam, eu não preciso virar para a praia e falar assim, atenção banhistas, eu, Rogério Andrade Cavalcante Araújo, doravante serei senhor desta concha. Não preciso fazer isso. Não preciso. Tá certo, minha gente? Agora, vejam, eu simplesmente peguei a concha e virei dono dela. Porque isso é uma coisa muito simples, isso é uma coisa muito banal. Virar dono de uma concha. Tá certo? Então, a lei simplesmente descreveu mecanicamente essa conduta. Vejam que isso é muito diferente de um contrato. Num contrato eu tenho que formular uma proposta, a outra parte tem que analisar a proposta, negociamos, e aí se tudo der certo, a gente
a gente diz ok, queremos, tá tudo certo. Desculpem aqui, eu tive que dar uma mexidinha aqui no celular. Então, eles dizem assim, num contrato, eu tenho que fazer uma proposta, outra parte tem que refletir sobre a proposta, aceitar ou não essa proposta, e assim vai. Tá certo, minha gente? Então, um contrato é uma coisa muito mais complexa, é uma coisa muito mais nobre. É muito diferente de você estar andando numa praia e se apoderar de uma conchinha. Percebem? Então, a lei ela fala assim, olha, nas ações, o legislador pensou, nas ações humanas, eu vou fazer duas grandes categorias. Uma categoria em que eu vou descrever aqui as coisas mais banais, mais simples, que a tua simples conduta automaticamente, mecanicamente, vai trazer uma consequência sem que você precise manifestar sua vontade. E de outra, mais nobre, eu vou investigar a sua vontade. Eu vou ver se era isso mesmo que você queria. Eu vou ver se a coisa foi feita de forma correta, transparente, né? Eu vou ver isso tudo. Beleza, gente? Entenderam mais ou menos o espírito da coisa? É esse. Então, eu vou falar mais para vocês. Quando eu estudava isso e o professor ele me trouxe esse conceito na minha graduação, eu falava assim, cara, eu acho que esse professor é meio bobo. Eu acho que ele é meio bobo. Por que eu acho ele meio bobo? Porque ele está dizendo o seguinte para mim. Ele está dizendo que eu peguei a concha. Ué, mas ele está falando que isso dispensa manifestação de vontade. Mas eu tinha vontade de virar dono da concha. Gente, olha só. É verdade. Nós somos seres humanos. Se nós somos seres humanos, nós agimos por nossa vontade. Eu não estou falando que no ato-fato a pessoa não tenha vontade. Eu estou dizendo que a vontade dela não é investigada. A vontade dela é irrelevante para que a lei atribua consequências jurídicas. Então veja, eu não preciso manifestar minha vontade. Ninguém vai investigar minha vontade. As pessoas vão apenas olhar para a minha mecânica conduta e vão atribuir uma consequência jurídica para essa mecânica conduta. Pouco importa qual era a minha vontade. Mas a pergunta é, Rogério, você estava com vontade de virar dono da concha? Estava. Tanto é que eu peguei a concha. Mas eu não preciso exteriorizar essa vontade, nem as pessoas precisam pesquisar qual era essa vontade. Será que o Rogério queria mesmo virar dono da concha ou não? Não precisa ficar filosofando sobre uma coisa tão besta como se apoderar de uma concha. Eu acho que o espírito aqui do legislador é esse. Vamos eleger determinadas condutas que são mais simples, que são mais rápidas, que a gente não precisa ficar perdendo tempo investigando a vontade, que a gente vai automaticamente atribuir consequências para elas. Qual o nome dessa categoria? Ato-fato. Então, o ato-fato, ele é uma conduta, uma ação humana, tá? Capaz de criar uma ação ou até uma omissão. É uma conduta omissiva ou comissiva, capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, para a qual se dispensa a investigação da vontade do agente. Ok? Rogério, será que aqui esse dispositivo ele se enquadra no teu conceito? Vamos lá. Quem se assenhorear, conduta mecânica, quem pegar uma coisa sem dono, para logo lhe adquirir a propriedade, não ser nessa ocupação defesa em lei. Está mandando aqui investigar qual é a vontade do sujeito, está mandando ele manifestar a vontade, está mandando investigar isso. Aí eu faço o contraponto aos contratos. Olha só como é que é diferente lá no contrato. No contrato ele passa, gente, olha quanto, do 427 ao 434, não, desculpa, 435, só disciplinando como é que vai se dar a manifestação de vontade do proponente e a manifestação de vontade do aceitante. A manifestação de vontade para a formação de um contrato é imprescindível. E a investigação dessa vontade mais ainda. Tá certo? No ato-fato não. No ato-fato a lei descreve uma conduta mecânica. O agente tinha vontade de virar dono da concha? Sei lá. Não importa. Tá certo? Isso é problema dele. Tá? Problema psicológico dele. Isso aí. Tá? Agora o contrato não. O contrato é problema de todo mundo aqui envolvido. A manifestação de vontade ela tem que vir. E a gente tem que investigar se essa manifestação de vontade foi livre, desimpedida, sem nenhum constrangimento.
Entende? Por isso que eu crio a categoria dos atos fatos e por isso que eu crio a categoria dos atos jurídicos em sentido lato e em especial a dos contratos, que é a que vai nos tomar, a dos negócios jurídicos, que é a que vai nos tomar mais tempo de estudo. Ok, minha gente? Então, vamos voltar ao a nossa sequência aqui, tá? Bom, eu já dei a primeira espécie... e uma outra observação. A obra de Pontes de Miranda aqui foi editada na vigência do Código de 16. Por isso que esses artigos aqui não estão batendo muito. E por isso que eu vou passar para vocês, à medida que a gente for vendo cada um dos exemplos aqui, eu vou pedir para que vocês anotarem os artigos do Código Civil que estão atualizados, tá? Então, vamos aqui, ó. Ocupação. A ocupação nós já vimos, está no artigo 1263. Depois dele, nós vamos analisar a tradição da posse e a tomada da posse. Gente, tradição, vocês estudaram até no semestre passado, quando vocês analisaram bens móveis e bens imóveis. Quando vocês falaram de uma das principais diferenças entre bens móveis e bens imóveis, vocês viram que os bens móveis, a propriedade deles é adquirida pela tradição. A gente já falou sobre isso, quer dizer, vocês já viram isso quando vocês estudaram bens móveis e imóveis. Olha aqui, ó, da tradição. A propriedade das coisas, isso aqui é tradição. Se vocês voltarem no Código Civil, vocês vão ver que é um capítulo chamado assim, da aquisição dos bens móveis. Da aquisição dos bens móveis. Tá? Então, a propriedade das coisas móveis não está escrita aqui, porque lá em cima no capítulo ele já estava falando que era só sobre a aquisição de bens móveis. Tá? A propriedade das coisas móveis não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subtende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório. Isso aqui é outra coisa que vocês vão ver no semestre oportuno. Mas, vocês já ouviram falar no conceito de tradição. E o que é a tradição, gente? A tradição é a entrega da coisa. Tá certo? Então, Rogério, me vende essa caneta por R$1? Vendo. Tá aqui, me dá R$1. Tá, eu pus a caneta no bolso. Me dá R$1 e pus a caneta no bolso. Pergunto, você já é dono da caneta? Não, não é. Quando é que você vai virar dono desse bem móvel? Quando eu te entregar a caneta. Agora, olha que legal isso, gente, na questão do bem móvel. Na questão do bem móvel. O Orlando Gomes, ele diz que toda aquisição, prestem atenção a isso. Vocês vão ouvir de novo isso lá em Direito das Coisas. Toda aquisição no Brasil, aquisição de bens, ela tem dois momentos. O primeiro momento é o título, na aquisição derivada, tá? É o título de transferência. O título de transferência por si só não transfere propriedade. Ela tem que se seguir, a ele tem que se seguir o modo de transferência. Isso vai gerar transferência de propriedade. Mostra aí, professor, o que você escreveu. Mostro. A aquisição derivada de bens, ela tem dois momentos no direito brasileiro. O título de transferência e o modo de transferência. Isso vai gerar transferência de propriedade. Não entendi nada. Não? Então vamos aqui em slow motion aqui para vocês. Olha só, gente. O exemplo da caneta. Eu cheguei para você e falei assim, você quer comprar essa caneta? Aí você falou, quero. Tá? E me deu o dinheiro. Neste momento, nós fizemos um contrato de compra e venda, que é um negócio jurídico.
Mas você já é dono da caneta só com contrato firmado? Não. Eu preciso aperfeiçoar esse contrato por meio da tradição, que é a entrega da caneta. Só aí vai haver a transferência da propriedade. Eu fiz primeiro o contrato de compra e venda com você, que é um negócio jurídico, e a ele se seguiu a entrega da caneta, que é a tradição. Isso gerou transferência da propriedade da caneta. Tá? Aí você vai falar assim, o que é que isso tem a ver com a nossa matéria, professor? Isso tem a ver justamente com o estudo do ato-fato. A transferência da propriedade, ela se dá com dois. Olha o que eu vou falar agora. A transferência da propriedade, ela se dá com dois fatos jurídicos em sentido lato em sequência. O primeiro deles é um negócio jurídico e o segundo é um ato-fato. Se eu parar no primeiro, não há transferência. Gente, olha, quer ver como é que isso acontece no mundo real? Vamos lá. Eu faço uma compra e venda de um celular para você. Eu mando um e-mail para você e falo assim, você quer comprar o meu celular? Aí mostra a foto, dou o modelo, mostra a nota fiscal, R$1.000. Aceito. Firmado, proposta, aceitação. Firmado o contrato de compra e venda do celular. Aí eu falo assim, me encontra amanhã na porta do CEUB para eu lhe entregar o seu celular. Beleza, fechadíssimo. Né? Vamos lá. Bom, minha gente, marcamos isso. Eu cheguei mais cedo lá. Estou lá na porta do CEUB esperando, com o celular na mão. E aí vem um ladrão e me leva o celular. Vamos supor, até piorar o exemplo. Na hora que eu te mandei o e-mail, você quer comprar meu celular? Amanhã eu estarei na porta do CEUB. Como você me conhece e sabe que eu sou um cara honesto, você falou, não, Rogério, quero sim. Tá aqui, ó, já te transferi o dinheiro, R$1.000. Pronto, me transferiu o dinheiro. Aí amanhã, no dia seguinte, estou eu lá na porta do CEUB esperando você chegar. Vem um bandido. Esse bandido, ele leva o celular. Beleza? Tá, pergunta, gente. Quem é que perdeu o celular? Eu ou você? Aí você vai falar assim, não entendi a pergunta, Rogério. Vou até melhorar aqui. Você já me pagou R$1.000, já tem R$1.000 depositados. Eu sou obrigado a devolver esse dinheiro ou não? Resposta, sou. Por quê, gente? Porque a coisa perece para o dono. Quem é o dono desse celular no momento do assalto? No momento do assalto, o dono do celular sou eu, porque eu ainda não te entreguei. Então, olha que cena mais... Olha que exemplo mais dramático. Estou na porta do CEUB, já recebi o dinheiro, estou com o celular na mão, vem um bandido e fala assim, passa o celular. Eu entrego o celular. 2 minutos depois você chega. Fala assim, Rogério, cadê o celular? Falei, acabei de ser assaltado. Vou ter que te devolver o dinheiro, porque eu ainda era dono do celular quando o celular me foi roubado. Você me adiantou o dinheiro, mas eu não havia entregue ainda, então o prejuízo é meu. Toma aqui teu dinheiro de volta. Beleza? Vamos mudar um pouquinho o exemplo. Fizemos o contrato de compra e venda do celular, tá certo? Marcamos de você me encontrar no CEUB no dia seguinte. Nós nos encontramos no CEUB e eu lhe entreguei o celular, tá certo? 2 minutos depois de eu haver entregue o celular, vem um assaltante e lhe leva o celular. Pergunta, o prejuízo é de quem? É seu. Por quê? Porque eu já havia entregue o celular. Então, as duas etapas de transferência de bens já tinham acontecido. O negócio jurídico, que é o contrato, que é o título de transferência, e o modo de transferência, que é a tradição. Aí você vai falar assim, professor, tudo bem, eu ouvi o que você falou, né? Ouvi tudo que você falou, mas eu ainda não entendi por que esse raio dessa tradição é um ato-fato. Tá, então eu vou explicar agora melhor. Gente, olha que interessante. A manifestação de vontade para a transferência do celular, ela aconteceu quando a gente negociou, quando a gente fez o contrato. Ali está a manifestação de vontade, ali estão todas as regras para a transferência daquele celular. Mas
Ele surtiu um efeito? Sim, ele surtiu um efeito. Ele já nos vinculou, ele já disse quais são as obrigações que nós temos entre nós dois. Então, isto é um fato jurídico em sentido lato na modalidade de negócio jurídico. Porque isso já trouxe consequências para o mundo do direito. Tá? Mas está faltando aperfeiçoar uma última consequência. Nós já assinamos o contrato, já definimos as regras, já definimos tudo da nossa relação jurídica. Mas está faltando uma última consequência. Talvez a mais importante delas. Qual é a última consequência que está faltando? A efetiva transferência de propriedade. Esta efetiva transferência de propriedade não se dá pela simples assinatura do contrato. Ela vai se dar pela efetiva entrega da coisa. Então a efetiva entrega da coisa já é um outro fenômeno, que vai trazer uma outra consequência que ainda não tinha ocorrido com a assinatura do contrato. Repito, a assinatura do contrato trouxe diversas consequências jurídicas e, portanto, ele é um fato jurídico em sentido lato na modalidade de negócio jurídico. Ele é um fato jurídico em sentido lato na modalidade de negócio jurídico. Ele traz várias consequências, mas falta uma. Qual é a consequência? Transferência da propriedade. E essa transferência de propriedade, gente, ela vai se dar, ela vai se aperfeiçoar com a entrega da coisa. Então, a entrega da coisa, ela é também um fato jurídico em sentido lato. Só que essa entrega dessa coisa, ela é uma entrega mecânica. Eu não manifesto mais vontade. A vontade já foi, a vontade e as regras que nos regem, elas já foram definidas ao celebrarmos o negócio jurídico. A entrega do celular é uma conduta mecânica que a lei atribui uma única consequência. Qual é a consequência que a lei atribui a isso? Transferência da propriedade imóvel. Ah, então, professor, você está me dizendo que neste fenômeno todo, você negociou, você vendeu o celular e você entregou, você está me dizendo que existem dois fatos jurídicos em sentido lato. O primeiro é um negócio jurídico, que tem a ver com manifestação de vontade, que foi a celebração do contrato. Mas ele por si só, se parar aí, você ainda não transferiu propriedade. Você precisa de um segundo fato jurídico em sentido lato para transferir a propriedade, que é a efetiva entrega da coisa. Mas a entrega da coisa é algo muito mecânico, porque ele está descrito que, uma vez feito o contrato, a propriedade se transmite pela tradição. Está aqui, ó, está dito aqui, sou eu que estou inventando isso não, ó. Tá vendo? Aqui, 1267. Aqui, ó. A propriedade das coisas móveis não se transfere pelos negócios jurídicos. Não é o negócio jurídico que vai transferir. Ela vai se transferir, a transferência da propriedade vai se dar pela tradição. Então, é a lei que está dizendo. E a lei está dizendo que, beleza, o negócio jurídico já foi, agora vem mecanicamente a tradição e aperfeiçoa isso e transfere a propriedade. Então a lei atribui uma consequência mecânica para a entrega da coisa. Quando essa entrega da coisa é precedida de um negócio jurídico. Tá certo? Qual o nome disso? Tradição. Tá certo? Então, Rogério, eu posso concluir que a tradição é um ato-fato? Posso. Vamos lá enquadrar a tradição no conceito de novo? Vamos. A tradição, gente, ela é uma conduta humana? A entrega é uma conduta humana. Capaz de criar, modificar ou extinguir direitos? Sim, ela cria um direito de propriedade. Ela modifica o direito de propriedade de forma subjetiva. O proprietário era o Rogério e o proprietário passa a ser o João. Tá certo? Bom, sendo assim, minha gente. Bom, retomando aqui rapidamente. Então, veja só. Vou repetir aqui porque eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo. Vamos voltar. Então, para que seja um ato-fato, eu tenho que enquadrar no conceito. Né? Então, é uma conduta humana? Sim, porque ela é uma entrega. Né? Ela é humana. Ela foi capaz de criar, modificar ou extinguir direitos? Sim, ela modificou direitos. Né? Como assim ela modificou direitos? O proprietário do objeto era o Rogério, o proprietário novo passou a ser o João. Tá? E eu preciso investigar a vontade do Rogério para que essa entrega surta os efeitos? Para que a entrega em si, não. Eu investiguei para celebrar um negócio jurídico. Então, o negócio jurídico, eu investigo qual era a vontade das partes.
Agora, se o negócio jurídico estiver correto, estiver perfeito e acabado, para a simples entrega do celular, o ato de entrega não demanda investigação de vontade. Tá? E repito, eu já investiguei a vontade das partes para analisar o contrato. Se o contrato estiver correto, perfeito e acabado, sem vícios, para a simples entrega do objeto, isso é uma consequência mecânica. Tá certo? Que vai surtir a transferência de propriedade. Ok, gente? Entenderam isso? Qualquer dúvida me perguntem na aula ao vivo, tá? Mas se vocês voltarem aqui, agora sim, se a gente voltar aqui para o roteiro, ele vai falar primeiro em tradição da posse, tá? Por quê? Por que ele fala tradição da posse? Porque no semestre, e por que eu falei de tradição da propriedade? Vocês sabem que posse e propriedade são coisas distintas, né? A propriedade é um direito real, titulado, né? E a posse é o exercício de poder de fato sobre a coisa. Normalmente o proprietário tem posse, né? O apartamento é meu e eu moro no apartamento. Então eu tenho um direito titulado, né, inscrito em cartório, né? E eu exerço poder de fato sobre a coisa. Então eu sou proprietário do apartamento e possuidor. Essa caneta, eu sou proprietário dela e sou possuidor, porque eu exerço poder de fato sobre ela. Mas não é sempre assim não, Rogério? Não. Pensa no inquilino. O inquilino é dono do apartamento? Não, ele não é dono do apartamento. Então ele não tem propriedade do apartamento. Mas ele tem posse sobre o apartamento? Tem. Entenderam? Então eu posso ser possuidor sem ser proprietário. E aí o Pontes de Miranda, e aí a tradição, gente, é importante dizer, eu falei de tradição da propriedade porque vocês estudaram aquisição de propriedade móvel no semestre passado, tá certo? E vocês viram que a aquisição da propriedade móvel, ela se dá por meio da tradição. Por meio vírgula, né? Porque primeiro vem o negócio jurídico e por fim vem a tradição, que é um ato-fato a transferir a propriedade móvel. Mas aqui aí vai uma informação nova, se vocês não tinham estudado no semestre passado. A tradição, ela não transmite apenas a propriedade, mas ela pode transmitir também a posse. Então eu fiz um contrato de locação com o Pedro. O Pedro é o proprietário. Tá? Quando é que eu vou me transformar em possuidor desse apartamento? No dia que eu assinei o contrato? No dia em que ele me entregou a chave. Mas então isso foi uma tradição de quê? Não foi uma tradição da propriedade, mesmo porque propriedade imóvel não se transmite por tradição. Não foi uma tradição da propriedade, foi uma tradição da posse. Foi uma entrega da posse. Eu me transformei em possuidor a partir do momento em que recebi as chaves. Não foi a partir do momento em que eu assinei o contrato. Porque eu só tive materializado poder de fato sobre a coisa a partir do momento que eu recebi as chaves. Tá? A tradição da posse... Então veja, primeiro foi feito um negócio jurídico de locação. Isso é um negócio jurídico. Mas eu já sou possuidor do bem? Não. Você só vai ser possuidor do bem quando lhe entregarem mecanicamente esse bem por meio da sua chave. E qual o nome disso, dessa entrega mecânica de alguma coisa? Tradição. Então o que transmite posse não é o contrato em si, é a entrega. Sim, é a entrega, é a tradição. Tá? E aí, gente, de novo, aqui eu disse para vocês, isso aqui estava com base no código antigo. Tá? A aquisição de posse hoje em dia, ela é regulada aqui, ó. Aquisição da posse. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna, vamos lá, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Tá? Então, quando me entregam a chave, eu tenho uma tradição da posse, e a tradição da posse, ela é um ato-fato. Tá? Por quê? De novo, gente, o contrato de locação foi anterior. Foi uma manifestação de vontade, já trouxe várias consequências, definiu se vai ter fiador, se não vai. Tem várias consequências que já estão lá, são consequências jurídicas. Mas eu posso dizer que eu já sou possuidor? Não. Para que eu seja possuidor, o bem me terá que ser entregue. Essa entrega é uma conduta mecânica de entrega. Não tem manifestação de vontade. A manifestação de vontade foi antes, foi no contrato. A entrega é algo mecânico. Tá? Então, é uma conduta humana? É.
Capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas? Sim, ela cria a relação jurídica de possuidor para mim. Né? Quer dizer, na realidade ela transmite a posse. Né? De novo, não é exatamente uma criação, é uma modificação, né, de direito. Né? Eu passo a ser possuidor novo, né? Me foi transmitida a posse do possuidor antigo. Então, na realidade, tecnicamente falando, com precisão, é uma modificação. Né? Houve uma modificação na posse sobre o bem. Tá. Então, toda vez que há uma modificação, se eu voltar na régua do tempo, eu vou encontrar um fato jurídico em sentido lato que deu origem a essa modificação. Né? Então, vamos lá. O que deu origem a essa modificação? Foi o contrato de locação? Não, não foi o contrato que me transformou em possuidor. Foi o quê? Foi a entrega da chave, foi a tradição. A tradição me transforma em possuidor. A tradição, ela é alguma coisa nesse nosso quadro. E o que é que ela é? Ela é uma manifestação de vontade? Não. Ela é o quê? Um ato-fato, porque ela é uma conduta mecânica capaz de criar, modificar ou extinguir direitos, que dispensa a investigação da vontade do agente para gerar a consequência especificamente atribuída por lei para essa conduta mecânica. E a lei atribui isso no artigo 1204 e 1205. Tá? Bom, da mesma forma, gente, que nós temos a tradição como um ato-fato, nós temos a tomada de posse. Qual é a diferença da tomada de posse para a tradição? É porque na tradição a posse me é entregue por outra pessoa. Na tomada de posse eu tomo posse por força própria. Então assim, eu encontro um terreno abandonado e eu entro, um terreno particular abandonado, eu entro naquele terreno, o terreno está abandonado desde que o dono morreu, os herdeiros não foram atrás, aquilo lá está abandonado há 20 anos, ninguém entrou, eu entro lá. E aí eu construo cercas, eu começo a plantar, etc. Tomei posse. A tomada de posse ela está aqui também, hoje no Código atual, ela está também no artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Seja porque isso me foi entregue, seja porque eu espontaneamente tomei posse. Tá certo, gente? Então, agora, isso aqui eu estou falando da tomada de posse pacífica. Porque se houver uma invasão de uma área, isso é um ato ilícito, chamado esbulho. Tá? A invasão, né, violenta ou clandestina, ela se enquadra em ato ilícito. Tá? Bom, então nós já vimos aqui, se a gente for para o nosso roteirinho, a gente já viu tradição da posse, tomada da posse, ocupação. Já vimos 3. Agora vai ficar mais rápido para a gente analisar essas modalidades aqui. Vamos lá. A perda da posse também é um ato-fato. Porque se eu mecanicamente deixar de exercer poderes sobre a coisa, isto é um ato-fato também. Tá certo? Aqui, o Pontes Miranda chega até a falar disso aqui, ó. Abandono da posse. Tá? Que eu acho melhor falar em perda, tá, da posse. Né? Seja pelo motivo que for, eu não exerço mais poder de fato sobre a coisa, eu não sou mais possuidor, que a lei me traz essa consequência. Olha só, é uma consequência mecânica. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade, não importa a vontade. Se cessar, embora contra a vontade, o poder que o sujeito tinha sobre a coisa, ele perde a posse. Isso é um ato-fato. Dispensa a vontade. É uma conduta comissiva ou omissiva que põe fim a uma relação jurídica de possuidor, que dispensa, inclusive, a investigação da vontade do sujeito. Não importa o motivo. Se ele parou de exercer poder sobre a coisa, ele perde a posse. Então, aqui, nós já vamos ter visto que, ó, tradição da posse, tomada da posse, ocupação, que mais? Abandono da posse. Já vimos todos esses. Seguindo, então, nesse nosso quadrinho, nós temos a especificação. Tá? Gente, a especificação ela está aqui no nosso código, no artigo 1269. O artigo 1269 ele fala assim: aquele que, trabalhando em matéria-prima, em parte alheia,
obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Gente, exemplo. Eu não vou ficar perguntando para vocês em prova, pedindo tratados sobre o que é tradição, sobre o que é especificação, mas o que eu quero que vocês entendam é por que estas coisas são ato-fato. Para que vocês entendam por que elas são ato-fato, eu tenho que dar uma explicação prévia sobre o que são esses fenômenos, né? A especificação, gente, é quando alguém pega, por exemplo, faz uma escultura numa pedra. Tá lá, eu estou andando, mas ele fala que tem que ser matéria-prima alheia, né? Então, olha só, eu estou andando, aí eu vejo, né? Eu vejo no terreno do vizinho uma pedra e eu sou um escultor e eu acho aquela pedra perfeita para minha nova escultura pequena. Eu pego lá aquela pedra, que é uma matéria-prima alheia, e começo a fazer coisas sobre uma escultura naquela pedra, transformando aquilo numa espécie nova. Aí ele diz assim: aquele que trabalhando em matéria-prima em parte alheia obtiver espécie nova, será proprietário se não se puder restituir a forma anterior. Deixa eu até pegar aqui os demais dispositivos do Código Civil, que ele continua falando, inclusive, se a matéria for totalmente alheia, né? Vamos lá. Seguindo aqui. 1269, desculpe. Vamos lá, artigo 1269. Pronto. Olha só, 1270. Se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir a forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Aí ele vai começando a tratar. Ele diz o seguinte: olha, se você pegar uma matéria-prima alheia, porque se você pegar uma coisa que te pertence, não vai ter fenômeno nenhum. Você só quis fazer uma escultura no teu próprio material. Nenhuma controvérsia jurídica. Agora, se você pega um objeto que pertence a outra pessoa e faz uma escultura, a quem pertence essa escultura? Tá certo? E aí o artigo 1269 e 1270 eles vão tratando. Mas o que é importante aprender para a gente aqui é o seguinte, é que o mecânico fato de você trabalhar em matéria-prima alheia vai trazer consequências jurídicas. Isso é um ato-fato. Tá certo, gente? Só para matar a curiosidade de vocês, ele diz: se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir a forma precedente, será de especificador de boa-fé a espécie nova. Então, por exemplo, eu não sabia a quem pertencia aquela pedra, me confundi, achei que fosse minha e trabalhei, eu estou de boa-fé, a escultura é minha. Ah, mas você vai ter que indenizar outra parte? Sim, mas não pelo valor da escultura, se for o caso. Vou ter que indenizar pelo valor da pedra mesmo, né? Então vamos lá. Sendo praticável a redução, quando impraticável se a espécie nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima. Se eu tiver com má-fé, a espécie nova pertence ao dono. Em qualquer caso, inclusive da pintura em relação à tela, da escultura, escritura ou qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será de especificador se o seu valor exceder consideravelmente da matéria-prima. Aos prejudicados se ressarcirá o dano que sofreram, menos ao especificador de má-fé, quando irredutível a especificação. Bom, então, gente, ele está regulando aqui efeitos para isso, tentando falar, vai receber o valor da pedra, mas não o valor da escultura, para quando tiver de boa-fé, e assim vai. Tá certo, gente? Mas isso não importa tanto, porque vocês ainda vão estudar a especificação lá em Direito das Coisas. O que eu quero que vocês entendam é por que a especificação ela é um ato-fato. Vejam quantas discussões e quantas consequências jurídicas surgiram a partir dessa especificação que foi feita. Vejam, ela é uma conduta humana e ninguém perguntou qual era a vontade do sujeito, não. Né? Se ele fez, isso automaticamente vai trazer consequências jurídicas. Tá certo, gente? Então, uma conduta humana que foi capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas para a qual se dispensa a investigação da vontade. Não foi uma compra e venda, porque essa mesma escultura podia acontecer de outra forma. O sujeito poderia falar assim: você me vende essa pedra? Vendo, tá aqui.
E aí isso seria regido por um contrato de compra e venda e depois por uma tradição da pedra. Mas não, o cara chegou de cara, sem falar nada com ninguém, foi e fez a escultura. Pronto, acabou. Tá certo? Ato fato. Agora, não estou dizendo que isso vai ser uma coisa sem consequências ruins para quem fez. Às vezes tem uma consequência ruim, ele pode perder o objeto que ele fez, ou se o objeto que ele fez foi muito mais valioso do que a matéria-prima na qual ele trabalhou, ele vai ser obrigado a indenizar essa matéria-prima. Tá certo? Então, consequências existirão. Mas o que eu quero dizer é que isto é um ato fato, que a mecânica conduta dele, mesmo que ele não tivesse vontade, ela por si só já vai trazer consequências jurídicas boas ou ruins, mas vai trazer consequência jurídica. Por isso é um ato fato. Tá? Então, especificação já foi. Feitura do livro. Gente, olha só, a feitura de um livro. Eu vou até pegar um exemplo aqui para vocês, rapidinho. Minha filha, Júlia, aqui ó, quando tinha 10 anos de idade, agora ela tem 11, ela escreveu esse livro aqui, ó, da coleção Aventuras Monstruosas em uma Situação Pegajosa. Isso aí é um livrinho dela, tá? Ela escreveu. E aí, minha gente, olha que legal. As ilustrações foram feitas por um colega de sala dela. Isso aqui foi uma coisa que eles tiveram a sacada na pandemia, de começar a escrever e desenhar. E aí, tem uns desenhos bem maneiros aqui. E aí, eles tocaram esse projeto. Quando nós, pai e mãe da Júlia, né, eu e minha esposa, e os pais do Marco Túlio, que é o colega dela, quando a gente viu, estava feito. E aí a gente foi atrás da editora e tudo mais, né? E tornou esse sonho... Aqui os dois. Esse aqui é o Marco Túlio, não sei se está dando para ver direito. E essa aqui é a Juju. Né? E aí a gente meio que tentou implementar esse sonho deles. Tá? Veja, são duas crianças, elas não têm a menor noção de direito, né? Assim, não fizeram um livro para que sofresse a incidência da Lei de Proteção a Direitos Autorais. Não, simplesmente fizeram um livro. Né? E nós publicamos. Tá? Aí olha que interessante. Mesmo que eles não tenham buscado esse efeito, mesmo que eles não tenham falado assim, queremos fazer uma obra para ter a incidência da Lei da Proteção dos Direitos Autorais, a lei protege. A mecânica confecção da obra e sua publicação, elas fazem incidir uma proteção do direito autoral. Né? É porque a gente ainda procurou uma editora, mas a gente podia ter feito uma impressão em papel aqui em casa mesmo e ter distribuído isso entre amigos. Já seria protegido pelo direito autoral? Já. Olha aqui. São obras intelectuais... Isso aqui é a lei do direito autoral, lei 9.610. Tá? São obras, então vamos lá, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressões por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido que se invente no futuro, tais como textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Os textos de obras literárias, artísticas e científicas são obras de direito autoral. E aí vem... pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Tá certo, gente? Então, é isso. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A simples criação de uma obra traz para si a proteção do direito autoral. Tá? Você não precisa falar assim, atenção mundo, eu quero ser protegido pelo direito autoral, etc. Então, óbvio que você pode fazer isso também. Quando eu lancei meu livro, eu fiz um contrato de edição com a editora, resguardando direitos de parte a parte. Ok? Então, ó, a feitura de um livro e a descoberta científica, eu vou colocar no mesmo balaio de gato, são protegidos pelo direito autoral. E mecanicamente protegidos. Então, esses dispositivos aqui, eu posso citar a Lei de Direitos Autorais, né? Artigos 7º e 22.
Tá? Eu vou depois mandar esse roteirinho, esses artigos já separadinhos para vocês. Seguindo, habitação. Tá? Ele fala que a habitação aqui é a residência. Tá? Vocês estudaram no semestre passado domicílio, vocês estudaram residência e domicílio, né? E vocês viram que a diferença do domicílio para residência é que o domicílio é a residência fixada com ânimo definitivo. Ânimo é vontade. Então, gente, fixação de domicílio não é ato-fato. Por que não é ato-fato? Porque ele demanda manifestação de vontade. Agora, residência, o simples fato de você residir, mesmo que sem ânimo definitivo, isso já traz consequências jurídicas. Isso é um ato-fato. Porque a mecânica conduta de você entrar numa residência, vamos lá, eu não tenho ânimo de permanecer lá. Eu vou fazer um estudo aí de 2 meses numa cidade, alugo por temporada uma casa, entro lá. Ali vai ser minha residência, mas não vai ser meu domicílio, certo? Porque eu não estou com ânimo definitivo, eu tenho já, inclusive, passagem de volta para Brasília. Mas aí, mesmo que não seja meu domicílio, isso é uma residência segundo a Constituição. E a Constituição diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então vejam, o simples fato de eu ter uma casa, uma residência, ainda que não seja meu domicílio, porque não tem ânimo definitivo, isso já traz consequências jurídicas por força do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Isso é um ato-fato. Tá? Então a fixação de residência sem ânimo definitivo já é um ato-fato. E com ânimo definitivo é um ato jurídico em sentido estrito, porque já tem manifestação de vontade, como a gente vai ver nos próximos dias. Tá? Bom, seguindo. Vamos aqui. Ainda com o nosso roteiro. Então nós já vimos habitação. Agora vamos aqui para invenção. Essa invenção, gente, ela tem um nome diferente hoje no Código Civil. Ela está aqui no artigo 1233. E o nome dela hoje no Código Civil é descoberta. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Lembra-se daquela historinha na escola? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Lembram-se disso? Isso só vale para criança, porque é inimputável. Porque você não pode achar uma coisa e ficar com você. Não pode. Se você mecanicamente achou uma coisa, tá, automaticamente você tem o dever de restituir. Mas não interessa. Mecanicamente achou, mecanicamente vai restituir por força do artigo 1233. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou ao possuidor. Tá certo? Aí você vai falar, professor, mas qual é a diferença disso, por exemplo, da concha? Que a concha não tinha dono. Então, eu presumo que uma concha não tenha dono. Eu presumo que as coisas no lixo não tenham dono. Mas um relógio no chão, eu presumo que tem dono e que perderam. E se eu achei uma coisa perdida, eu tenho que restituir ou no Departamento de Achados e Perdidos ou na Delegacia de Polícia. Tá certo, gente? Eu tenho esse dever. Então, a mecânica, a conduta de achar, automaticamente me traz um dever, pouco importando se eu tinha ou não vontade de devolver. Essa consequência ela é necessária. Isso é um ato-fato. Tá? Bom, abandono da posse já vimos. Aí começam algumas divergências que eu tenho em relação ao Pontes de Miranda. Ele fala que abandono da propriedade é um ato-fato. Só que aqui eu discordo. Deixa eu ver até se eu tenho esse dispositivo aqui. Não tem. Mas aqui, ó, quando eu entro aqui em perda da propriedade. Vamos lá. Perda da propriedade. Artigo 1276. Olha o que aqui diz o artigo 1276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio.
o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar. Ora, gente, intenção de não mais o conservar, isto aí é vontade. Se é vontade, não pode ser ato-fato. Entenderam? Então, eu discordo do Pontes de Miranda quando o Pontes de Miranda coloca abandono da propriedade imobiliária como ato-fato. Eu entendo que por força da lei nova, porque isso aqui ele escreveu no Código Antigo, por força do artigo 1276, o abandono da propriedade exige a intenção de não mais conservar essa propriedade, portanto, deixa de ser um ato-fato, e eu vou ter que investigar qual é a vontade agora do cara para dizer que ele de fato abandonou. Então, por força do Código Civil de 2002, o abandono de propriedade imóvel me parece, né, ser um ato jurídico em sentido estrito e não mais um ato-fato. Próxima aula a gente vai começar a ver o que é um ato jurídico em sentido estrito. Tá? Bom, então o abandono da propriedade imóvel eu discordo do Pontes de Miranda. Imposição de nome ou de pseudônimo, eu também não concordo com o Pontes de Miranda, principalmente em relação ao nome. Por quê? Onde é que está a imposição de nome? Imposição de nome é você dar nome a alguém. E você dá nome a alguém onde? No cartório. Né? Aí vem, isso aqui é a Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 77. Tá? A Lei 6.015 de 77, no artigo 54, ela diz: o assento do nascimento deverá conter nome e o prenome que foram postos à criança. Então eu tenho que declarar, eu tenho que manifestar. Qual o nome que o senhor teve vontade de pôr no seu filho? Eu pus Tiago, Júlia e Letícia. Mas me perguntaram qual era a minha vontade e eu manifestei essa vontade. Né? O tabelião, desculpe, o notário, ele não pôs lá o nome da cabeça dele. Falou, nossa, eu vejo o Rogério chamando a filha de Júlia, então eu vou pôr Júlia. Não, não é isso. Eu tive que manifestar vontade de que o nome dela fosse Júlia. Então eu acho que a imposição de nome depende de uma manifestação de vontade do pai ou da mãe. Não pode ser só uma consequência mecânica de uma conduta humana. Então, e aí vem mais. Quando o declarante é quem declara, é quem manifesta. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará diante do prenome escolhido o nome do pai, da mãe, etc. Então indica que há uma declaração de vontade. Se há uma declaração de vontade, eu não entendo que isso seja um ato-fato. Eu acho que isso é um ato jurídico. Tá? Agora, pseudônimo, gente. O pseudônimo, se ele brotar naturalmente, as pessoas começaram a me designar de uma forma, essa forma passou a ser a forma como me identificam, aí pode até ser, né? E aí ele fala autoimposição de nome de pseudônimo. Eu acho também essas coisas todas elas envolvem manifestação de vontade, né? Tirando o pseudônimo também, que só uma coisa espontânea, eu comecei a assinar de uma determinada forma e aquilo comecei a assinar por um pseudônimo e aquilo começou a me identificar. Talvez o pseudônimo dê até para naturalmente, a partir de condutas mecânicas, ele surtir o efeito de servir como elemento identificador. Agora o nome que é formal e que demanda a minha ida a um cartório para escolha e manifestação de vontade, aí não, minha gente. Aí esquece. Eu discordo do Pontes. E para finalizar aqui os exemplos, eu também discordo do Pontes quando ele fala que pagamento é um ato-fato. Gente, o pagamento ele envolve a transferência, o cumprimento de uma obrigação, né? Normalmente a transferência de valores, normalmente, né? Porque eu posso ter o pagamento é o cumprimento de qualquer obrigação, tá? Então, se for uma obrigação de entregar um carro, o pagamento é a entrega do carro. Tá? Mas o pagamento se vulgarizou mais para transferência de valores pecuniários. Ok, vamos pensar nesse exemplo que é mais corriqueiro. Tá? Se eu transferir dinheiro para a pessoa, eu transfiro eu tenho que saber qual a intenção da entrega daquele dinheiro. É para fazer uma doação nova? É para pagar essa dívida? É para pagar a dívida antiga? Percebem? Então, eu acho que não é a simples e mecânica entrega do objeto. É a entrega com a intenção de quitar. Por isso que eu também vejo no pagamento uma intenção, ainda que mínima, eu vejo uma intenção e eu enquadro o pagamento como um
ato jurídico e não como um ato-fato. Tá certo? E agora tem mais duas observações e aí sim a gente termina a aula mesmo. Gente, olha só. Existe uma grande importância para o estudo do ato-fato que muitos autores sequer mencionam, né? Por que a gente fala que o ato-fato ele é uma categoria à parte? Por que eu não estudo só o ato jurídico ou o negócio jurídico? Por que eu coloco nesse quadrinho o ato-fato? Porque o ato-fato não demanda manifestação de vontade, eu acho que isso vocês entenderam. E aí tem uma outra consequência muito legal. O ato-fato pode ser praticado por um absolutamente incapaz. A minha filha, com 10 anos de idade, absolutamente incapaz, escreveu esse livro. Automaticamente ela sofreu a incidência da proteção do direito autoral. Não importa, ela não precisou ser representada por mim para fazer esse livro. Ela fez e automaticamente veio a consequência. Isso para tudo. Se ela estiver na praia e pegar a concha, automaticamente ela vai virar dona dessa concha. Aí você fala assim, professor, mas a gente estudou no semestre passado que o absolutamente incapaz tinha que ser representado. Tinha que ser representado para praticar negócios e atos jurídicos que demandam manifestação de vontade. Eles não têm que ser representados para praticar ato-fato. Tá certo? Essa é a principal consequência do ato-fato. E aí vem mais um exemplo instigante. Olha só. Olha só. Nós temos aqui uma figura conhecida no direito pelo nome de núncio. Núncio. Tá? O núncio, minha gente, ele é um mensageiro. Tá? O núncio é uma espécie de papagaio. Por exemplo, não é um representante, não é um procurador. Você vai entender por que não é. O núncio é assim. Né? Você chega e fala assim, Rogério, avisa para o Pedro que eu quero vender o carro por 10 mil reais. Lá vou eu, corro. Pedro, o João quer vender o carro dele por 10 mil reais. O Pedro diz para mim, diz para ele que eu compro. João, o Pedro diz que compra. Eu não fui procurador. Eu não negociei o carro para ele. Eu não tinha uma procuração. Eu fui apenas um mensageiro. O mensageiro, ele é o núncio. É diferente de procurador, porque no procurador você tem poderes, inclusive, para negociar preço, negociar condições. O procurador. O núncio é só um mensageiro, é um moleque de recado, é um papagaio. Esse é o núncio. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A criança, quando ela vai a uma banca de revista e ela compra o gibi da Turma da Mônica. Tá? Se eu entender que ela praticou sozinha um negócio jurídico, eu diria que esse negócio é nulo, porque ela tinha que ser representada. Mas qual uma forma muito engenhosa de você driblar isso? Você vai dizer o seguinte, olha, o negócio não foi celebrado entre o dono da banca e a criança. O negócio foi celebrado entre o pai da criança e o dono da banca. A criança foi apenas mensageira do pai, fazendo algo que o pai queria que ela fizesse. Fosse lá e comprasse a revista. Ela foi núncio. E o núncio, gente, o ato praticado pelo núncio é considerado um ato-fato, porque ele traz consequências jurídicas, mas ele não tem a sua própria manifestação de vontade. Você apenas é um mensageiro da manifestação de vontade de quem pode dar. Entenderam? Perguntem para mim sobre isso na aula ao vivo. Um grande abraço, obrigado pela atenção.